Olá, este é o Conexão. Dados recentes do IBGE mostram que em 2016 o Brasil ainda tinha 63 milhões de excluídos digitais. E outro dado que também chama atenção nessa pesquisa é de que 75% desses brasileiros estão desconectados por falta de conhecimento ou simples desinteresse. O desafio está lançado para o mercado e para os especialistas que agora devem pensar em como tornar a rede mais interessante, mais acessível. Vamos conversar sobre o assunto com o Marco Konopak, que é coordenador da área de Democracia e Tecnologia do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio. Marco, obrigada pela sua participação. Esse número é um número preocupante, é um número muito alto, de 63 milhões de pessoas que não estão conectadas? É um número bastante alto se a gente comparar com países desenvolvidos, né? Você tem países como Japão, Coreia, próprios Estados Unidos com níveis acima de 95% de conectividade e você tem aí o Brasil ainda com uma massa de desvalidos digitais. Pensando que as transformações digitais elas acontecem inclusive num tempo diferente das outras transformações que a modernidade nos trouxe, essa diferença de tempo e essa massa de desconectados, ela pode representar um abismo digital no futuro para a sociedade brasileira. Isso porque quando a gente fala de digital, de tecnologia, é tudo muito mais rápido, né? Então, é isso que você está querendo dizer, né? O fato da gente estar tão defasado a essa altura do campeonato pode representar danos graves. Quais seriam esses danos? Você pode chegar a ter uma geração perdida que não tendo acesso a oportunidades básicas, como de emprego, de educação e até acesso a serviços públicos. Pensando que o mundo atual ele está num processo de digitalização de tudo, inclusive até da moeda, né? Então, essas pessoas que não tiverem esse acesso ou não aprenderem a utilizar esses novos recursos tecnológicos, podem estar criando uma sociedade à parte, uma sociedade plenamente excluída do gozo, né, dos benefícios que uma sociedade, a modernidade pode trazer para as pessoas. Então, o risco é você ter cada vez pessoas que não têm acesso à universidade, aumentar essa diferença. E, aliás, não incluir essas pessoas é não apostar e não construir um Brasil com justiça social plena de fato. Seria mais uma desigualdade, mais uma exclusão. Exato, né? E seria a mais perversa dela, porque, veja, no Brasil, as grandes invenções da modernidade, como o saneamento básico, muitas vezes demoraram 20, 40, 50 anos para chegar, e até algumas pessoas hoje não têm até hoje acesso. Sim. Isso, claro, que gera uma exclusão brutal na formação dessas pessoas. Essas pessoas não têm condições plenas para se formarem e serem plenas no exercício da sua cidadania. Agora, imagina que uma coisa tão básica, saneamento básico, ainda não chegou a essas pessoas e comparado aos tempos das coisas, né? Então, você tem aí uma exclusão também digital, esse gap digital, essa diferença de 50 anos, se for transformada ou colocada em termos atuais no plano digital, isso pode representar aí diferença de 100, 150 anos de gerações, ou seja, e você também isola, né, esses grupos sociais, o que é mais brutal. Por que as áreas norte e nordeste têm esse número ainda maior assim, de excluídos digitais? Vocês conseguem explicar? Você tem lá um problema que é o tamanho do Brasil, você conseguir levar infraestrutura. A internet, ela depende de infraestrutura, você tem que passar cabos para essas regiões. E por conta da baixa densidade populacional, muitas vezes o mercado não se interessa em investir, em levar a cabo para lá. E aí caberia ao governo, ao Estado, suprir essa deficiência. Só que aí a gente tem, por exemplo, planos de conectividade, como foi o Plano Nacional de Banda Larga, que teve resultados insatisfatórios. E, além de tudo, não era uma política efetivamente engajada de governo. O governo oferecia incentivos a empresas. Só que num modelo de incentivos a empresas, mesmo você dando todos os incentivos, muitas vezes a empresa não tem interesse. Então, países que percebem a importância da conectividade, de conectar as pessoas, especialmente conectar os mais jovens, as escolas, perceberam que isso deve ser uma política prioritária de governo, inclusive com investimento direto estatal. Hoje a gente tem, o ITS participa de uma ação com a Fundação Lehman, que é um projeto chamado Conectividade nas Escolas, que procura medir a qualidade da conexão
nas escolas. E a gente percebe que ainda a qualidade é de baixa velocidade, é ruim e muitas vezes só serve ao diretor da escola, porque não está distribuída por acesso àquelas crianças. E aí quando você olha para os dados da PNAD, é aterrorizador, porque as crianças de escola pública, 75% delas estão conectadas, mas se você olha para a rede privada, são 98%. Elas já estão na frente novamente, né? Isso, não exato. há igualdade entre as duas, as crianças da escola pública e da escola privada. Mas vamos explicar ainda para quem ainda não está entendendo o que a gente está dizendo. O que a pessoa pode deixar de conseguir por estar fora do mundo digital? Oportunidade de emprego também isso pode acontecer, porque se hoje em dia tudo está já computadorizado, tudo é informática, imagina daqui a 20, 30 anos, né? Veja, o emprego é o principal problema nesse cenário, assim, porque você tem, especialmente no setor de serviços, você tem uma digitalização total da forma de interagir com clientes, da forma que você processa, você tem uma venda. Hoje não existe uma loja que não tem um sistema de venda. E isso, quando a pessoa chega e não tem o acesso e ela não cria uma massa crítica para interagir com esse equipamento, ou seja, esses equipamentos não fazem parte da vida dela. Imagina o gap, o salto que ela tem que dar para começar a interagir com aquele equipamento. Isso mais velha, né? Exato. Se você compara com uma criança hoje que pega um smartphone e com 2 anos ela começa a passar, isso faz parte do que a gente chama de affordance para a tecnologia. Ou seja, as pessoas crescerem interagindo com aquilo para aprender. Já sabem utilizar aquele equipamento, Exato. né? É a mesma coisa que aprender uma língua, por exemplo. Isso que eu estava pensando, né? Falar com o idioma Exato. ou ser fluente, A pessoa né? vai aprender uma língua com 40, 50 anos, ela provavelmente vai ter muito mais dificuldade que uma criança. E quando você pensa nesses cenários de exclusão completa, ou seja, você tem um apartheid digital de pessoas com mais interação e conexão com tecnologia e outras não, essas pessoas que não estão dentro desse círculo, com certeza, para entrarem nesse círculo 20, 30 anos depois, muito mais difícil, talvez impossível. A gente está falando aqui de um cenário horrível, mas existem soluções se a gente já tiver investimentos. Você falou que tem uma novidade chegando que poderia resolver essas questões que são de regiões mais afastadas. Como é que funcionaria? Para essas regiões que você tem dificuldade de chegar com cabo, hoje, com o fim da TV analógica, se liberou um espectro, porque telecomunicações elas acontecem por espectros eletromagnéticos, é o ar, né? Você tem um espaço no ar que você pode ocupar. De entender, espectros eletromagnéticos, explica pra gente. Tirando a linguagem técnica, basicamente você tem um espaço agora, quando sair da TV digital, para passar banda de internet, nesse pedaço do ar. Onde passavam os sinais para a televisão. Exato. Tá. E aí é basicamente pensar onde chegava a televisão, também pode ser substituído sinal de televisão por um sinal de internet, que é muito mais barato. Você precisa de menos antenas para distribuir um sinal por longas áreas. Isso é uma oportunidade que algumas empresas já estão querendo explorar isso em regiões como Norte e Nordeste. Só que a facilidade técnica ela não vai se efetivar se o Estado não cumprir o seu papel de tornar estratégica a conexão e a universalização da conexão da internet. E tornar isso uma prioridade, né? Tem que ser uma prioridade dos governos, né? Totalmente. Agora eu queria mostrar, a gente já está chegando nos minutos finais da nossa conversa, no site do ITS vocês têm alguns artigos que falem sobre esse assunto, para quem quiser saber um pouco mais? Sim. Por exemplo, essa novidade aí já tem lá no site do ITS, talvez? Sim, quem quiser entra em tsrio.org e lá a gente tem um relatório, inclusive, sobre a conectividade nas escolas, que é esse projeto que eu citei aqui. A gente traz dados, oportunidades, o que deveria ser feito para conectar melhor as escolas do Brasil. E, além de tudo, você tem outras informações que podem complementar aí o nosso debate de hoje. Aí, olha só, nossos amigos colocaram para nós, está na tela, itsrio.org. Se você quiser saber um pouco mais do que a gente começou a conversa aqui, a conversa dá para a gente falar ainda um pouco mais sobre isso, né, Marco? Mas eu quero te agradecer por esses 10 minutos aqui iniciais. O Futura vai continuar falando sobre esse assunto e também cobrando aí os governos para que a gente possa se tornar cada vez mais conectado, para a gente não ficar para trás, não. Obrigada, Legal, tá? Eu que agradeço o convite. Obrigado. Valeu, um abraço. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever essa ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um abraço e até a próxima.